Fala pessoalzinho do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, a gente está entrando aí numa semana importante para vocês, né? Então, essa semana, na verdade, eu vou colocar mais o início do nosso capítulo 3, né? É um assunto que a gente já falou algumas características sobre, né? Sobre as características das células, os tipos de células, os organismos, como esses organismos se comportam, né? As características gerais de um organismo pluricelular, unicelular. Então, hoje eu vou dar mais uma atenção para vocês dentro desse capítulo 3, mais relacionado efetivamente ao vocabulário. Então, sempre que eu falar uma nova palavra, eu vou colocar para vocês aqui um pouquinho desse vocabulário, tá? Então, esse capítulo 3, ele fala sobre as células, fala sobre os organismos e fala um pouquinho sobre a teoria celular, né? Que é a característica desses organismos, né? Como esses organismos se comportam e tudo mais, né? Vou esperar só dar uma carregada aqui. Então, para caracterizar, né, os seres vivos, primeiro vamos entender a diferença. A diferença entre um organismo unicelular, que é um organismo formado por uma única célula, e organismos que são pluricelulares, são formados por milhares de células. Mas se você quiser falar formado por mais de um tipo de célula, tá tudo bem, não tem problema. Um detalhe que é muito importante: toma cuidado para você não confundir um organismo que é pluricelular com uma colônia. O organismo pluricelular, ele é formado por células diferentes, tá? Então, o organismo pluricelular, ele é formado por células diferentes. Enquanto a colônia, ela é formada por células do mesmo tipo. Então, por exemplo, uma colônia de corais, elas são formadas por milhares de corais iguais. Eles têm as mesmas características. Quando eu falo que um organismo é pluricelular, eu estou falando que esse organismo ele é formado por uma única célula. Bom, lembrando que para eu ser considerado uma célula, e nós estudamos no final do outro capítulo, nós estudamos um pouquinho sobre os vírus. E o Pro comentou com vocês que os vírus são organismos considerados acelulares. Portanto, eles não são considerados célula, ok? Por que, Pro, que eles não são considerados células? Porque toda célula precisa de membrana plasmática, que é o que limita e coloca o organismo em contato com o meio externo. Tá? Então, essa é a função da membrana plasmática. Ela limita o indivíduo, tá? E, além disso, ela também é o ponto de contato entre o organismo internamente e o organismo externamente. O contato entre o meio externo e o meio interno, ok? O citoplasma, que é a parte líquida, onde estão presentes as organelas, eu já vou falar para vocês o que é uma organela, tá? E o núcleo? Bom, o núcleo, ele comanda todas as atividades celulares. Tudo que a célula faz é de responsabilidade do núcleo. Então, se a célula precisa crescer, a responsabilidade é do núcleo. Se a célula precisa se dividir, a responsabilidade também é do núcleo. Se a célula precisa realizar metabolismo, ou seja, algumas reações, também é responsabilidade do núcleo. Então, qualquer atividade que ocorra dentro da célula é de responsabilidade do núcleo. Bom, vamos entender um pouquinho sobre essa tal palavra que o Pro falou para vocês, organelas. Bom, a organela ela não é nada mais do que um órgão muito pequeno, tá? E esse órgão desempenha uma determinada função. Então, eu vou falar algumas organelas, talvez elas apareçam aqui durante a sequência da nossa aula, tá? Mas eu tenho lá, por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela muito parecida com o seu pulmão. Por quê? Porque ela é responsável pela respiração. Ou seja, ela é responsável pela produção de energia e calor dentro de organismos que são eucariontes, tá? Então, nós vamos ter essa diferença.
Por que proeucariotes? Porque os eucariotes eles têm membrana nuclear. Então, o núcleo, na verdade, ele é um conjunto de estruturas, onde está o seu material genético, que dá a sua cor da pele, cor do olho, cor do cabelo, ou seja, onde estão os seus genes. Ele é formado por uma membrana, né, a membrana nuclear, que ela só é exclusiva dos eucariotos. Os organismos procariotos, que são bactérias e árqueas, que nós já estudamos, eles não apresentam essa membrana. E essas organelas, como é o caso da mitocôndria, por exemplo, que é uma organela responsável por produzir energia no nosso corpo. Então, ela é bastante importante. Mas nenhum procarioto, não, nenhum procarioto tem organela. Os procariotos, eles têm membrana, tá? Só fazendo um comparativo, ok? Então, eles são seres vivos por quê? Tem membrana, tem núcleo, tem citoplasma e tem ribossomo. Para ser célula, tem que ter essas 4 estruturas, tá? No ser humano, um novo indivíduo ele sempre vai se originar dos gametas. O que são os gametas? São células que sofrem uma divisão com metade do número de genes, metade das características do seu pai, metade das características da sua mãe e junta e forma o indivíduo, o embrião. E aí o embrião forma, né, essa célula começa a se dividir e produzir novas células, chamadas de células-tronco. Quando eu estudei, eles chamavam essas células-tronco de totipotentes. Por que totipotentes? Então vamos lá. Totis em latim significa completa. Potência é capacidade. Então são células que têm a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula. E são essas células tronco embrionárias as responsáveis por formarem os nossos tecidos. Tecido nervoso, tecido muscular, tecido adiposo, que é gordura, né? Tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo. Então, são os nossos tecidos, né? Tecido muscular. Então, são esses os nossos tecidos, formados por múltiplas células diferentes. Por isso que a gente é um organismo pluricelular. Então, olha que legal como as nossas células são diferentes. Tá? Isso é característica de indivíduos que são pluricelulares. A primeira é a representação de um gameta, que é o espermatozoide, que é do homem. A segunda é o neurônio, tá? Uma célula muito importante, né? Que é responsável pela transmissão da informação. Ou seja, você está pensando, você está me ouvindo, você está recebendo estímulos, e quem recebe esses estímulos e quem responde é o neurônio. Logo abaixo você vê uma célula muscular, responsável pela contração, uma célula bastante importante, tá? Na imagem D, você vê os elementos dos nossos vasos de seiva. Olha que curioso, né? Aqui a gente está falando de plantas. Então, as plantas também são seres pluricelulares, ok? E a imagem E mostra uma célula da folha, tá? Uma parte da folha, chamada de epiderme. Então, essas são partes de organismos que são pluricelulares, organismos que são bastante importantes. Bom, vamos entender um pouquinho sobre essa teoria celular, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história. A primeira vez que se observou um espaço celular foi feita em 1665 por um inglês chamado Robert Hooke. O Robert Hooke foi o primeiro cara a desenvolver, né, a ideia de microscopia, tá? Ou seja, não é o inventor do microscópio, tá? O inventor do microscópio é chamado Anthony von Leeuwenhoek, tá? Mas ele observou nas células de cortiça, que é a casca da árvore, ele observou inúmeros espaços. Olha essa imagem que você vê aí em preto, tá? E aí ele viu esses espaços vazios e chamou esses espaços vazios de célula. Porque do latim vem a palavra cella, que significa cavidade, tá? Então aí veio a origem da palavra célula. Outros cientistas, né, como por exemplo, Matthias Schilden e o zoólogo, né, que trabalha com animais, Theodor Schaumann, tá, propuseram a chamada teoria celular, que diz que todos os seres vivos são formados por células, tá?
Então, ó, outras informações que são importantes, que vocês precisam saber. E aí a dica que eu dou é que vocês grifem, né, essas importantes informações sobre as células. Em seu interior, acontece um conjunto de reações, um conjunto de transformações, chamado de metabolismo. Isso só ser vivo tem. Toda célula se origina de outra célula. Isso é chamado de divisão celular. Assim como os organismos, as células têm um tempo de vida, ou seja, nascem, crescem, amadurecem e morrem. E nesse tempo varia de uma espécie para outra e de um tipo de célula para outra. E graças às células é que nossas características são transmitidas. Então, quando você observa, por exemplo, né, ele tem o sorriso da mãe. Todo mundo já ouviu isso. Ah, ele tem os olhos do pai. Isso são características que são hereditárias. Então, o que é uma característica hereditária? É uma característica que passa de pai para filho. Tá? Ai, mas tem característica que não passa. Por exemplo, o meu pai e minha mãe não têm olho claro e eu tenho olho claro. Essa é a maravilha do nosso sistema genético. Existem algumas características que podem aparecer só depois de algumas gerações. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho olho castanho. Vocês nunca me viram, assim, já me viram aqui nas aulas de Zoom e tal, mas nunca me viram ao vivo. Então eu tenho 1,79 m de altura, né? Eu tenho a pele clara, mas eu tenho origem indígena, porque o meu avô é indígena. E o meu avô, por parte de pai, é indígena. E o meu avô, por parte de mãe, ele é filho de holandês. Então a minha bisavó, ela era loira de olho verde. E eu não tenho olho verde, gente. Eu tenho olho castanho. Porque o meu pai e a minha mãe têm olhos castanhos. Mas meu avô, pai da minha mãe, ele tem olho claro. Ele tinha olho verde. E aí, o que aconteceu? O Pro casou, né? E aí o Pro casou com uma mulher que tem olhos claros. E aí a minha filha nasceu de olhos claros. Olha que curioso. Aí você fala, tá, mas ela tem olho claro. Sim, mas pela teoria celular, sempre vem uma característica do pai e uma característica da mãe. O normal seria eu entregar uma característica de olho escuro, porque o meu olho é castanho, e não de olho claro. Mas dentro das minhas informações genéticas, eu apresento algumas características que expressam a cor do olho, claro. E aí, quando os gametas se formaram, eles carregaram essa informação genética que durante a fecundação formou aí então a criança de olho claro. Então, não fique, né, com aquele pensamento de mas o fulano, o pai é moreno, o filho tem pele clara. Isto pode acontecer. Tudo isso graças à genética. Então, a genética são os genes que estão dentro das nossas células, tá? Então, dentro lá do nosso núcleo. E todo ser vivo tem núcleo. Bom, isso é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque o desenvolvimento da ciência ele começa no século XVII, lá em 1665. E depois o cara chamado Anthony von Leeuwenhoek cria o microscópio, né, propriamente, mas o microscópio mesmo, bom, ele só começa, né, a partir do final do século XVII e início do século XVIII. Por quê? Porque aí os cientistas, os físicos, já entendiam o que a gente chama de óptica. A óptica é o estudo das lentes, tá? E os estudos sobre aumento e diminuição de imagens. Então, o microscópio óptico, ele foi uma das maiores revoluções na ciência. Só para você ter uma ideia, né? O primeiro microscópio, ele aumentava apenas 100 vezes uma imagem. Ele tinha lá uma lente que aumentava 10 e uma outra lente que multiplicada também aumentava 10. Então, 10 do olho, que é o olho que você coloca, né? A ocular, que é a imagem que você está vendo aqui, A. Então, essa moça aqui, ela está com o olho na lente ocular. E essas lentes, elas se juntam, elas se multiplicam, tá? No aumento, né, da imagem. E aí você tem aqui as chamadas objetivas, que são essas estruturas aqui. Então, 10, né, o aumento de 10 vezes da ocular e o aumento de 10 vezes da objetiva dá 100 vezes. O aumento de 10 vezes da ocular com o aumento de
40 vezes, por exemplo, na objetiva, o aumento vai para 400. Então, imagina você pegar um objeto que tem 1 milímetro. Em microscopia, se eu pegar e aumentar 400 vezes, vai dar a impressão aos seus olhos que ele tem 400 milímetros, que dá mais ou menos 40 centímetros. Então, a imagem ela fica muito ampliada. O microscópio óptico, hoje, nós temos microscópios muito básicos que você pode comprar na internet. Tá? Você tem microscópios que aumentam até 800 vezes, que é bem legal de estudar, de ter. Mas os melhores microscópios, por exemplo, os mais caros assim que a gente tem, óticos, né? Óticos, porque daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre um outro tipo. Os microscópios óticos, por exemplo, eles têm por característica aumentar mais, né? Então você tem um microscópio óptico simples, que aumenta 800 vezes, e você tem microscópios mais caros, né? O microscópio que o Pro tem, por exemplo, ele aumenta 10 mil vezes. Então imagina você pegar um objeto que é 1000 vezes menor, 100 mil vezes menor que uma cabeça de alfinete e colocar no microscópio que aumenta tudo isso. É muito legal, né? De você observar esses microscópios. E isso permitiu um estudo. Então, vamos entender um pouquinho como funciona o microscópio, né? Então, primeiro aqui, do lado esquerdo, você vê o microscópio óptico, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico ele é muito legal. Por quê? O microscópio eletrônico ele usa luz. Então, a gente chama de fonte de elétrons. Tá? Então, ele usa uma fonte de elétrons que passa por uma lente que aumenta muito. Tá? Para você ter uma ideia, ele chega a aumentar até 1.600.000 vezes uma imagem. Não é à toa que os cientistas agora, por causa da história do Covid, conseguem visualizar no microscópio eletrônico a imagem de um vírus. Para vocês terem uma ideia, o vírus ele é 1 bilhão de vezes menor que 1 centímetro. Então ele é muito pequeno. Imagina você pegar 1 centímetro e dividir esse 1 centímetro por 1 bilhão. Então, para a gente ter uma noção de como ele é pequeno. Então, tem certos objetos vivos, né, seres vivos, que a gente não consegue enxergar na microscopia óptica. Você precisa da chamada microscopia eletrônica. Para vocês terem uma ideia que legal, o primeiro microscópio eletrônico aqui em São Paulo, ele foi da USP, e ele, na época, em 1970, ele ocupava 2 andares. Hoje, o microscópio eletrônico, gente, ele cabe numa mesa. Então, assim, para você ver como a tecnologia é fantástica, tá? Então, aqui as duas diferenças, né? O microscópio óptico e o microscópio eletrônico, ok? Então, são 2 microscópios muito importantes usados na ciência. Então, vamos entender as unidades de medida, como o Pro estava falando um pouquinho para vocês agora. Né? Então, um micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Então, você tem que pegar 1 milímetro e dividir por 1000. Um nanômetro equivale a milésima parte de um micrômetro. Ou seja, gente, você vai dividir por 1 milhão. E um angstrom é a menor, né? É a menor parte. Um angstrom, ele é tão pequeno, né? Que para vocês terem uma ideia, é você pegar 1 micrômetro e dividir por 1 milhão. Então, é muito, 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 muito pequeno. Nós temos algumas células do nosso corpo que, com o microscópio óptico, nós vemos muito tranquilamente. Então, por exemplo, nós conseguimos ver nossas hemácias com um aumento só de 40 vezes. Então, as nossas hemácias são células muito grandes. Para o que são hemácias? Hemácias são células do seu sangue, tá? Você consegue, por exemplo, ver espermatozoides ao microscópio óptico, tá? Então aqui ó, ele mostra, ó, por exemplo, a Noctiluca, tá? Que é um protozoário, ele tem 1 centímetro, ele é visto a olho nu, tá? Uma célula ovo humana, que é um embriãozinho, o início do embrião, tem 100 micrômetros, tá? O espermatozoide, 60 micrômetros, tá? Gente, olha como é pequena, olha como é pequena a mitocôndria, responsável pela respiração celular. Ela tem 4 micrômetros. Olha só o vírus, 100 nanômetros, ele é muito pequeno. E o DNA, então, 2,5 nanômetros. Só para você ter uma ideia, o DNA, gente,
a nossa molécula genética, o nosso material genético, ele é 50 vezes menor que um vírus. Então, só para vocês terem uma ideia de como a largura dele é muito pequena. Então, essas são características muito legais de serem estudadas pela microscopia, né? E aí nós temos algumas formas de preparar uma lâmina, né? Então, primeiro é o esfregaço, consiste em você esfregar o material numa lâmina de vidro, que tem mais ou menos 1 centímetro por 5 centímetros de largura, né? 1 centímetro, 3 centímetros de largura por 5 centímetros de comprimento, tá? Um quadradinho, um retângulozinho, tá? É o material chamado esfregaço, como, por exemplo, células da boca, né? Que os cientistas usam para fazer o teste do Covid. O esmagamento, tá? Que é observado quando você coloca sobre duas lâminas, né? Você coloca o objeto entre duas lâminas. Microtomia, que é o uso de um aparelho micrômetro que corta pedaços bem finos, como se ele estivesse cortando queijo, tá? E leva isso para o laboratório, é bem legal. E a coloração, que são substâncias que permitem que você consiga colorir, né, aqueles objetos, né? Aqueles objetos vivos. Então vamos lá, ele fala, o esfregaço e o esmagamento são procedimentos que espalham o material a ser observado sobre a lâmina. A microtomia produz fatias finíssimas de material antes da observação. Explica o benefício dessas técnicas serem usadas na observação feita no meio microscópio. Bom, a grande vantagem é você poder ter uma melhor condição de observação, né? Então, quanto menor, mais esmagado, mais esfregado estiver, mais as células ficam expostas, então fica muito mais fácil de você observar. Então, essa é uma característica. Ele fala, explica as utilidades da coloração no microscópio. Gente, quando você usa um corante, para que serve um corante, né? O corante serve para colorir. Cada corante reage com um tipo de substância do corpo, proteínas, gorduras, açúcares. Então, cada substância, cada corante vai reagir com uma parte da célula, deixando ela bem colorida no microscópio, para você poder observar, tá? Então, a coloração serve para deixar aquela parte que você quer estudar evidenciada, ou seja, visível, colorida, para você saber que efetivamente está observando a organela, a estrutura, a célula certa. Beleza? Então, na verdade, hoje eu quis só apresentar essa parte da teoria celular, depois o Pro vai apresentar uma outra aula bem legal, contando toda a história da microscopia, tá? E aí, na nossa aula de Zoom, né, a gente vai, na verdade, trabalhar a avaliação mensal durante essa semana, beleza? Então a gente se vê na próxima aula e aí a gente se fala um pouco mais sobre a teoria celular. Tem muita informação legal sobre as teorias das células. Beijo, galera. Até a próxima aula.